Direito em Foco hoje retorna com um assunto que tem despertado o interesse de você, empregador doméstico, de você, empregado doméstico. E para tratar desse assunto, nós teremos como convidado o professor Frederico Fernandes Dutra, que é advogado e professor dessa área na Rede Docto. Seja bem-vindo ao nosso programa, professor Frederico. Oscar, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês nesse programa que é tão bacana, né? E traz tanta informação para a população de Caratinga. O objetivo é justamente esse. O programa ele acaba tendo esse maior interesse porque ele aproxima o direito da sociedade. E um assunto como esse que nós vamos tratar hoje é um assunto de grande relevância, porque tem sido as últimas discussões aí que tem sido, né, tomado aí a publicidade aí dos telejornais e nas ruas aí todo mundo só fala disso. Mas antes, professor Frederico, a gente, como praxe, a gente tem o costume de apresentar o nosso entrevistado. Só que a gente deixa para o próprio entrevistado fazer essa apresentação. Então, conta um pouquinho da sua história acadêmica e profissional para a gente aqui agora. Oscar, você me conhece desde a nossa infância, né? Nós estudamos juntos desde sempre, né? E eu sou natural daqui de Caratinga mesmo, minha família é toda natural daqui, tanto do lado da mãe quanto do lado do pai. E eu estudei aqui até os meus 17 anos, quando fui para Belo Horizonte me preparar para passar no vestibular, né? Para enfrentar essa etapa que é o vestibular. E acabei com 17 para 18 anos passando num vestibular de engenharia mecatrônica. Gosto muito de automóveis, de carros e era uma paixão, é até hoje uma paixão e por causa disso fui fazer esse curso. Mas no decorrer do curso, que eu fiquei lá 2 anos e meio, eu percebi que era um tipo de profissão que te afasta do ser humano, te afasta dessa coisa que só o direito pode trazer, que é a compreensão da sociedade, a compreensão da relação entre os seres humanos. E decidi mudar a rota da minha vida, né? E larguei o curso de engenharia depois de 2 anos e meio para fazer de novo vestibular para direito. Que bom que veio, né, para o lado direito, que contribui muito, né, com a sua atuação aí, tanto como professor como advogado aí na cidade. Tenho me realizado nessa área porque realmente é uma área fascinante, né, Oscar? Eu acabei entrando na Universidade de Itaúna, morava em Belo Horizonte e ia para aula todo dia em Itaúna, né, durante 1 hora de translado, né. Me formei em Itaúna e assim que me formei voltei para Caratinga para advogar. Tem 10 anos, se não me engano, 10 anos, um pouco mais de 10 anos que eu me formei e advogo aqui tem aproximadamente 10 anos. E fiz aqui um curso de pós-graduação na Doctum, ligado à área da administração pública. Fiz direito administrativo com foco em gestão em cidades. E depois fiz a minha pós-graduação em direito do trabalho, que é justamente o tema de hoje, né? E foi essa especialização que abriu as portas para você, né, entrar como professor na nossa faculdade? Sim, foi. Depois que eu fiz essa especialização, eu fiz algumas bancas de exame para ser selecionado como professor da Doctum. Fiz 3 bancas, se não me falha a memória, 3 ou 4 bancas, e na última eu passei e fui selecionado para ser professor da Rede Doctum em Caratinga. Hoje dou aula também em Manhuaçu. Professor da Rede Doctum. Professor da Rede Doctum. E o que você tem estudado hoje? Porque a gente sabe que, né, a Doctum tem uma parceria com a PUC-Rio e a gente tem um mestrado, né, interinstitucional, que você faz parte. Sim. Conta um pouquinho para a gente como é que está sendo essa experiência. É uma experiência magnífica, porque quando a gente começa a se acomodar achando que a gente está sabendo muito, está dando aula bem, está advogando bem, a gente começa a estudar de novo, a gente percebe que a gente ainda tem muita coisa para aprender nessa vida, né? E assim, abriu o meu horizonte de maneira fantástica, de uma maneira avassaladora. O estudo lá é algo muito mais além do que eu podia imaginar. E é importante você tocar nesse assunto, até para poder servir de experiência para o nosso discente. Ele tem que saber que o caminho é árduo,
né, que o estudo ele é diário. E os nossos professores, né, e nós, enquanto professores, nós estamos aí no dia a dia, né, estudando, né, tanto quanto qualquer outro, né, outra pessoa. E a gente nunca para de estudar. E o aluno, o nosso discente, ele tem que perceber que para chegar numa condição de advogado, de professor, ou a profissão que ele quiser escolher na área do direito, ele tem que se dedicar. Como é que você está vendo isso hoje, né, em relação ao nosso corpo discente? Né? Ele tem estudado mais, ele tem participado mais? Eu tenho notado que os nossos alunos estão começando a se conscientizar que realmente não tem como o professor enfiar o conhecimento dentro da cabeça dele. Que se não houver uma contrapartida dele, que se ele não se esforçar, ele não vai obter sucesso na profissão. Talvez obtenha o diploma, mas o sucesso depende mesmo de muito estudo e um estudo que é contínuo. A gente não para de estudar. O operador do direito não para de estudar. Mesmo depois de pós-graduado, 2 pós-graduações eu tenho, mestrado, e agora no seu exemplo aí que está no doutorado, né? A gente não para de estudar. Se você parar de estudar, você perde seu lugar no tempo. A gente, né, falou agora dessa importância do aluno ter essa consciência de que ele tem que estudar. Como é que você percebe hoje o espaço da faculdade, esse espaço público fantástico que é a possibilidade da discussão? A faculdade tem proporcionado ao aluno, né, a forma adequada, né, e os assuntos adequados para ele poder se preparar para essa realidade que nós temos hoje, né, em relação à advocacia ou qualquer outra área que ele escolha nessa perspectiva do direito? Eu acho que a Rede Docton, posso falar mais especificamente de Manhuaçu e Caratinga, a Rede Docton está muito avançada nesse sentido. Eu comparo com as universidades e faculdades da minha época, nós estamos muito avançados. A gente tem hoje aí o cinema e direito, que são aos sábados, né? A gente tem debates jurídicos, a gente tem as palestras, a gente tem... A mostra de iniciação científica. A mostra de iniciação científica, o GRULES, né? Os grupos de leitura. Os grupos de leitura, de apresentação. E agora nós temos o portal, que é uma ferramenta eletrônica, né? Na internet, que permite que o aluno tenha acesso a um material muito mais extenso, muito maior. O portal ainda está no início, né? Mas a tendência é que com o tempo haja ali uma acumulação de material para que o aluno consiga estudar a qualquer tempo, o dia inteiro, a hora que ele quiser, de tal forma que o estudo o aluno pode se dedicar mais ao estudo do que antes. No início você falou da questão da relação humana, né? O direito ele faz parte desse contexto. Então, se nós pensamos na relação humana o tempo todo, nós temos que pensar no direito o tempo todo. E o portal acaba aproximando, né, o aluno desse conhecimento e aproximando também professor e aluno em momentos que eles não estão, né, presencialmente falando ali na faculdade. Agora, professor, a gente vai entrar, né, no assunto principal, né, que é a questão da alteração da legislação doméstica. Mas antes a gente vai fazer um breve intervalo. O programa Direito em Foco para a Docton TV volta já.